Pessoal, que coisa, né? Quem poderia adivinhar isso, né? Não é como se todos nós tivéssemos alertado para esse fato durante muito tempo, ao longo de anos, inclusive, né? Claro que estamos falando da questão da pandemia, da crise sanitária que nós atravessamos e principalmente de todas as medidas que foram tomadas supostamente para conter os efeitos dessa pandemia e que acabaram resultando em um monte de outras coisas indesejáveis, tendo consequências terríveis para a sociedade, para a economia como um todo, não é? E uma dessas consequências que já era prevista é a questão da educação das crianças, né? O quanto isso iria prejudicar as crianças no Brasil. E olha só, agora temos dados consolidados que foram fornecidos pelo próprio Unicef, né, pela própria Unicef aqui, a respeito do analfabetismo em crianças de 7 anos de idade, né? São dados aqui para o Brasil e eles são alarmantes. Indicam o seguinte, né, que a taxa de brasileiros nessa faixa etária aí que não sabem ler nem escrever saltou de 20% em 2019, ou seja, antes da pandemia, para 40% em 2022. O número dobrou, o percentual dobrou aí nesse intervalo de tempo por conta das medidas desastradas tomadas por governos durante a pandemia. Vamos conversar sobre essa história, vamos falar sobre esse assunto aí. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, os números aqui, conforme eu falei, foram divulgados alguns dias atrás, na terça-feira, dia 10 de outubro, pela Unicef, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, então é pelo Unicef mesmo, masculino, né? No relatório chamado Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil. Esse relatório aqui que fala da pobreza multidimensional, eu já escrevi alguma coisa sobre isso em algum momento, mas eles analisam uma série de aspectos que impactam aí tanto na questão da geração de renda de uma pessoa, quanto na própria riqueza que ela possui, muitos aspectos socioeconômicos, dentre eles a questão da educação. Por isso que esse tema da educação está dentro desse relatório aí. Então, a proporção de crianças de 8 anos de idade aí, que não sabem ler e escrever, também teve um salto considerável, mais do que dobrou também, nessa época aí, nesse mesmo período, né, de 8,5% para 20,8% nesse mesmo período, e para crianças de 9 anos, a proporção de analfabetos cresceu de 4,4% para 9,5%. Também houve mais do que o dobro de analfabetos aí do ponto de vista percentual. Não são dados numéricos, nominais, são percentuais, mas são de fato alarmantes mesmo, porque principalmente nessa faixa etária de 7 anos, de 20% para 40%, realmente é algo impressionante. E aí eles fazem aqui, apresentam os gráficos com base aqui na cor de pele e tudo mais, né, tendo aqui alguns dados estratificados pela cor de pele, mas desconsidere esse fator de forma específica porque a pandemia atingiu todo mundo, essa é a verdade, né? Mas veja aqui que havia uma tendência de estabilidade nesses números há algum tempo, ou seja, a situação não estava melhorando muito, mas estava estável até chegar a pandemia, então quando esses números dispararam. Veja que no caso dos brancos, por exemplo, né, tem mais do que o dobro aqui o percentual de analfabetos agora em relação a 2017, por exemplo, e praticamente o dobro aqui em matéria de pessoas negras, né, de crianças negras, se considerarmos 2022, comparando com 2017. Isso aqui se observa em outros gráficos também com faixas de idade maiores, né? Crianças de 7 a 17 anos aqui, por exemplo, que são consideradas analfabetas. E aí o especialista em políticas sociais do Unicef, que é o Santiago Varela, ele falou o seguinte aí relacionando a questão da pandemia, do fechamento de escolas e tudo mais, a esse resultado apresentado, né? Ele disse o seguinte: essas crianças estavam no processo mais sensível, talvez, da vida educacional, que é a alfabetização. Essa piora reflete a dificuldade e o caráter lento que a recuperação do direito à aprendizagem demanda. Isso aqui é algo que a gente sempre bateu na tecla na época em que tudo ficou fechado, principalmente escolas, né? Na verdade, nenhum país no mundo fechou tanto as escolas quanto o Brasil, uma coisa assim terrível. E todo mundo estava alertando para esse fato, o de que você não pode simplesmente tirar as crianças da escola
e acreditar que isso não vai ter um impacto no aprendizado delas, porque esse aprendizado ele não pode ser parado de repente e continuar depois como um filme que você está assistindo na Netflix, num streaming qualquer, você pausa isso aí, no dia seguinte você volta e continua do mesmo lugar. A coisa não funciona assim. As crianças aprendem tendo um método ali, tendo uma rotina de aprendizagem e aprendendo coisas novas sempre. Isso faz parte da formação cerebral das crianças. No momento em que você interrompe esse movimento aí, você cria uma enorme dificuldade para que haja uma retomada desse aprendizado lá na frente. Não dá nem sequer ainda para dizer, para afirmar que essa pausa, repentina nessa trajetória de aprendizado não causou prejuízos irrecuperáveis para essas crianças, O nosso temor já não é mais quanto tempo que vai demorar para recuperar, por exemplo, um ano de aula perdido. Não vai demorar só um ano, vai demorar muito mais. O nosso temor agora é saber se isso é recuperável ou não. Essa é a grande questão que tem que ser considerada. Muitas coisas irreversíveis foram feitas por conta do suposto combate à pandemia e agora muita gente vai pagar esse preço, A economia a gente vê depois, Pois é, parece então que de fato o depois chegou para todo mundo aí. Isso se torna um problema ainda mais sério em se tratando de Brasil, que é um país conhecido por ter uma educação péssima, de péssima qualidade, Em primeiro lugar, preciso compartilhar aqui com vocês que eu achei esses números altos, Crianças aí de 7 anos de idade, 20% das crianças com 7 anos de idade, lá em 2019 não sabiam ler nem escrever, eram consideradas analfabetas, e agora 40%, quase uma a cada duas crianças de 7 anos atualmente no Brasil, no final de 2022, é claro, são números referentes a anos fechados, Mas de fato, 40% aqui, quase metade das crianças de 7 anos não sabe ler nem escrever. Isso é realmente assustador, uma coisa assim terrível. Qual é o futuro intelectual, acadêmico, profissional que essas crianças vão ter com uma defasagem de aprendizado tão grande assim? 7 anos, Mesmo assim, 2019 o número estava alto ainda, 20%. Eu falo porque eu aprendi a ler e escrever com 3 anos e meio, mais ou menos. Então, com 7 anos, eu já estava lendo livros, Então, realmente, eu não consigo imaginar o impacto negativo que isso pode ter na vida das crianças. E agora o pessoal está começando, a gente previu isso também. A gente previu que quando a questão da pandemia desse uma arrefecida, desse uma parada, então todo mundo começaria a ver os resultados e a estudar esses resultados. Já vimos questões a respeito de máscaras, já vimos questões a respeito de vacinas, já vimos questões a respeito de doenças cardíacas, Isso é um assunto gravíssimo. E agora estamos vendo os temas aqui relacionados à educação. Também vimos questões de doenças que deixaram de ser diagnosticadas e tiveram um aumento de sua incidência ou de sua gravidade por conta das restrições da pandemia, mas agora temos diante de nossos olhos os números da educação. E o ponto mais sensível realmente é a educação de crianças. O marmanjo que está fazendo faculdade, ele faz à distância, não tem problema nenhum. Já tem tanto curso à distância por aí mesmo. Não mudou muita coisa, você apenas acabou empurrando uma parte aí dos acadêmicos, dos estudiosos, dos universitários aí, pro sistema de EAD que já existia e funcionava muito bem. Agora, EAD para criança pequena aprender, isso não funciona e se vier a funcionar um dia, vai ter que ter muito estudo, muito preparo e não simplesmente criar a coisa do nada, igual aconteceu aqui no Brasil e em tantas outras partes do mundo, e esperar que isso não vai ter uma repercussão negativa no desenvolvimento intelectual das crianças, porque vai. O que nós estamos vendo aqui, esse resultado transcorridos alguns anos da pandemia, e com esse gráfico que não deixa mentir aqui, a forma como ele sobe, a forma assim, assustadora como ele sobe durante a pandemia, isso aqui nos demonstra de fato que há um grande problema decorrente dessa situação. E o pior de tudo o número continuou subindo. Ou seja, será que as crianças não estão conseguindo mais aprender? Será que os professores não estão conseguindo mais ensinar? Por que essa curva aqui continua subindo? Ela que se manteve estável para os grupos apresentados aqui, praticamente estável durante tanto tempo, mas continua crescendo, olha só, em todos os estratos. Será que os professores estão tendo dificuldade para ensinar? Será que os pais perderam o estímulo de enviar as crianças para a escola, estão sendo mais
relaxados nesse sentido. Enfim, surge uma série de questões aí a serem avaliadas, mas o que está fora de questão, o que está fora aí de qualquer tipo de contraditório, é a questão do impacto da pandemia na educação de crianças e no aprendizado dessas crianças. Volto a dizer, não dá sequer para nós afirmarmos que esse quadro é reversível. E se ele não for de fato, se isso levar a um déficit de aprendizado, de capacidade cognitiva dessas crianças no futuro, quem vai ser punido por isso? Quem vai ser culpado? Quem vai ser responsabilizado por essa situação terrível, né? Esse é o grande problema de ações políticas tomadas principalmente em momentos de crise. Quem toma essas atitudes não é impactado por elas e não é punido também quando as coisas saem de controle, né? Eles sempre vão poder falar que fizeram o que achavam ser correto, não obstante o fato de que todo mundo apontou para essas questões importantes e que foram tão negligenciadas aí supostamente por conta da necessidade de preservar a saúde das pessoas. O que eles fizeram foi jogar a água do banho com um bebê dentro, prejudicaram um monte de pessoas e olha só as crianças aqui sofrendo de uma forma terrível na questão do seu aprendizado. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.